Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Hoje a minha convidada, além de uma pessoa queridíssima, educadíssima, ela é uma artista da confeitaria. Seu nome? Sória Soares. Sória, querida, muito obrigada pela sua visita, muito obrigada por aceitar dar essa entrevista pra gente nesse mês da mulher. Toda mulher gosta de uma delicadeza, de um presente delicado. Me conta uma coisa, Sória, como surgiu a tua paixão pela confeitaria? Primeiro eu queria agradecer o convite. Imagina. Estou muito honrada de estar aqui. Honrada estou eu. E tudo surgiu de um sonho de muitos anos atrás e um complemento, digamos assim, da renda. Aquela mulher, como todo mundo sabe, que cuida dos seus filhos só, aquela mãe solo, né? E que quer complementar a renda com alguma coisa e sempre pensa em algo para complemento. E eu, sempre apaixonada por doces, que é uma herança de família, isso, né? Não posso deixar de comentar e de falar da minha avó. Sim, sem dúvida. Neuza Brandão, que não era confeiteira profissional, mas que nos trouxe esse legado, adorava adoçar a vida dos amigos, Sim. dos netos. Dona Neuza, que era uma pessoa que recebia, né, com maestria, que era uma pessoa que frequentava os melhores lugares, que conhecia tudo de melhor e levava tudo de melhor para casa de vocês, né? Eu, com 8 anos de idade, fiz o meu primeiro bolo com a vovó Neuza. Olha que coisa deliciosa, que né? coisa, que memória, né? E tem uma história muito gostosa para contar, que o vovô Benjamin, né, o esposo, o vovô, ele adorava comprar utensílios. Na época, a Zona Franca era de amigos, né? Amigos tinham lojinhas na Zona Franca. Sim. Quando traziam novidade, ou da China, ou seja de onde for, ele gostava de presentear a vovó com esses utensílios. E eu me lembro Olha que delicadeza, porque os homens nunca foram muito delicados nesse presentear utensílios, né, que nós gostamos tanto, Isso. né? E eu lembro que o primeiro bolo que eu fiz com ela, 8 anos, eu batia a clara em neve com um garfo. Olha. Ainda era com garfo que se batia. Aí o vovô comprou um fouet. Um fouet. Que na época não era nem fouet, era tipo um garfinho de mola. Aquela molinha. Né? Uma molinha. E eu toda metida, já devia ter uns 10 anos fazendo bolo. Já era mais rápido de mexer as claras em neve, porque já era com aquele fouetzinho, tipo... Aquela molinha. Tipo molinha, Eu né? acho que foi o primeiro sopro de modernidade na arte da confeitaria. E eu achei incrível aquilo. Anos depois, eu acho que eu já tinha uns 13 aninhos, ele veio com a batedeira de mão. Aí eu já me senti a confeiteira, já batendo os ovos com a batedeira de mão. E sempre ajudando a vovó a fazer as doçuras da casa. Porque né? assim, para quem é mais jovem, que está assistindo esse programa, que já é da fase da batedeira, nós batíamos bolo à mão, né? Ou era batido no garfo, né? Colher as de claras, ou aquela colher de pau que tinha um buraquinho no meio para dar uma areada nas claras, né? Depois apareceu aquela espécie de mola, né? E o fouet. E por fim a gente teve contato com aquela primeira batedeira Arno, né? Isso. Que você segurava na mão. Tudo isso contribuiu para os nossos braços ficarem fortes, Pode né? ter certeza. Aliás, era tudo na confeitaria, era uma arte para malhar os bíceps e os tríceps, né? É verdade. Né? Eu me lembro que eu também tenho das minhas mais doces memórias, né? A gente fazendo bolo na casa da minha avó, eram coisas tipo assim, vai pegar um coco, rala o coco. Isso. Rala o coco. Tome braço.
Aí você vai pegar, sei lá, bolo de macaxeira. outra coisa, que ralava macaxeira, né? Eu me lembro que o leite vinha diretamente na porta, né? Vinha das fazendas, geralmente gado, iranduba, careiro, alguma coisa. Deixavam na porta e a gente fervia aquele leite para retirar as natas, para utilizar, né? Para utilizar nas receitas. E das memórias mais doces que eu tenho realmente o fazer doce, biscoito na casa da minha avó, né? Mas me conta um pouco, qual era a receita preferida do teu avô? Olha, tínhamos muitas, mas o bolo tentador da vovó Neuza, inclusive hoje, a gente confecciona, já tem uns 5 anos que eu faço para encomenda, esse bolo tentador que é super difícil de encontrar em Manaus, que ele é um bolo feito com farinha de arroz e a baba de moça, né? E o pega-marido. Qual é o pega-marido? O pega-marido é um bolo que é feito com queijo. Ele é tipo um pudim, ele não é nem bolo, fofinho como bolo, e é entre o bolo e o pudim, mas é feito com queijo. Esse eu passo. Inclusive, na receita dela, ela era tão fofinha, até na hora de escrever as receitas, porque eu tenho o caderno dela, meu Deus. Ela dizia: esse é o preferido do meu amor. Ela escrevia no final. Que coisa linda, né? É lindo. Esses amores. Agora, o bolo tentador, que é uma coisa super difícil de encontrar hoje, ele é feito com arroz, a farinha de arroz. Mas tu fazes direto com a farinha de arroz? Porque eu me recordo de colocar o arroz para secar ao sol, depois hoje em dia hoje em dia a gente tem a praticidade, porque... Mas tu chegaste a ver a tua avó secar o arroz, assar no pilão? Cheguei a ver, mas hoje eu já não faço mais isso. Até porque, como a minha confeitaria é comercial, sim. A gente tem que correr pela praticidade. Não é só a praticidade, também os grãos ficam no tamanho certo. Exatamente. Mas como a gente está relembrando aquela época. Nossa, como eu me lembro daquelas... Chamava na época tabuleiro, né? Sim. Com arroz secando para depois ir no pilão, né? Para fazer a farinha de arroz. Para fazer a farinha de arroz. Para fazer o bolo tentador. Eu vou pedir um minutinho comercial e a gente volta já falando um pouco mais sobre a confeitaria e suas memórias. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões
Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui nessa entrevista açucarada com a confeiteira Sória Soares. Sória, nós falávamos aqui sobre o bolo tentador, que é um bolo de uma receita antiquíssima, né? E ele é feito com farinha de arroz e baba de moça, né? A baba de moça, para geração dos nossos pais, nossos avós, era uma coisa irresistível, né? Por que a baba de moça é tão irresistível e tão difícil de encontrar? Porque a baba de moça ela é temida pelas confeiteiras, porque ela tem uma técnica, como todo doce tem sua técnica, alguns mais fáceis, com uma elaboração menos complicada, e outros com uma elaboração mais complicada. No caso da baba de moça, se você errar o ponto de uma das técnicas, tipo, se você errar o ponto da calda, na hora que você vai colocar as gemas, ela talha. Então, é temido pelos confeiteiros porque ela acaba talhando. E quando talha, não fica bonito ao olhar, né? Porque você joga a baba de moça no bolo, que é justamente o casamento perfeito, porque o bolo de arroz, ele é feito com pouquíssimo açúcar. E ele precisa da baba de moça, que já tem muito açúcar, para ele fazer o casamento perfeito, digamos assim. Um não vive sem o outro, nem a baba de moça a gente pode colocar em outro doce, mas o bolo tentador, sem a baba de moça não é bolo graça. tentador. Agora me diz uma coisa, algumas pessoas, algumas confeiteiras, elas adicionam coco à baba de moça, mas não é a receita tradicional, né? A receita original não leva coco, mas a inteligência das confeiteiras, porque você vai criando artifícios para que você não perca uma produção, porque acaba sendo custoso você perder uma produção. E não só isso, da questão do custo, é que ela é uma receita tão antiga que ela vem das fazendas, onde os produtos eram raros, né? Exatamente. Você tinha que dar um jeito de consertar aquela receita. Então, uma das maneiras inteligentíssimas de consertar a baba de moça quando talha é colocar o coco. Porque casa muito bem, porque quando ela talha, ela fica com pontinhos igual ao coco. Olha! Idêntico ao coco. Então você coloca um pouco, aí você já e aproveita a receita. Aproveitou aquela receita. Porque a gente tem que imaginar que hoje nós temos tudo à disposição na geladeira, mas as receitas elas têm origem num período em que você tinha que buscar os ovos, você tinha que bater a manteiga, você tinha... Enfim, era tudo feito artesanalmente, né? Exatamente. Então as mães, né, as donas de casa, as avós, elas sempre encontravam uma maneira de salvar. Tanto que lembra aquelas receitinhas que a gente conhecia na nossa infância, aqueles livrinhos tipo Sebastiana Quebra-Galho, coisas como recuperar uma receita que desandou, tirar o sal do feijão que salgou demais, o arroz que queimou, enfim. Então o coco é um desses artifícios, né? Uma dessas dicas. E que casam perfeitamente com a baba de moça. Sória, qual é outra receita que te remete à tua infância também, que tá no cardápio da tua confeitaria? A torta de banana da vovó. Torta de banana. Aquela com suspiro? E aquela com suspiro. Nossa. Na realidade, o merengue suíço.
Porque a pessoa, quando faz confeitaria, se profissionaliza, ela quer falar difícil. Não é falar difícil, é que suspiro. Quer falar difícil. Que suspiro é uma coisa bem receita de vó, merengue suspiro é suíço. receita de vó, exatamente. Merengue suíço já fica mais refinado o negócio. Inclusive, eu experimentei um doce teu, que vai o merengue suíço, um doce de leite ninho. Nossa, a pavlova. Nossa, descreve a pavlova para os nossos telespectadores. A pavlova realmente é um suspiro, né? Eu faço o merengue suíço, depois eu levo a cocção e ele vira um suspiro mesmo, que fica bem durinho, né? Depois que ele seca por completo, a gente chama ele de suspiro. Ali a gente recheia e cobre com chantininho. Nossa. E as frutas vermelhas. Pra mim, as frutas vermelhas só são um detalhe. Nem precisa. Pra mim, nem precisa. Aquele doce por si só, a pavlova, é uma coisa deliciosa. Como também o teu camafeu de nozes, que é uma coisa rara de se encontrar hoje em dia. Nossa, que doce delicioso, que perfeito. Porque às vezes a gente vai em algumas festas que mandam buscar alguns doces de fora e a gente prova o camafeu com algumas cascas, né? Tu sabes o que eu tô falando, né? Sim, é porque já é com um prazo mais longo de produção, certo. Né? Porque com certeza trazendo de fora, tem alguns dias que já foi produzido e a casquinha vai endurecendo. É como um brigadeiro, digamos. Eu produzo meu brigadeirinho hoje. Hoje ele tá bem macio. Amanhã ele já vai criando uma casquinha, né, de açúcar. Depois de amanhã ele já tá com uma cascona de açúcar. No quinto dia ele já tá com uma crostazinha bem grossa de açúcar. Não que ele não fique gostoso. Mas o camafeu de nozes da Soria, ele é macio. Nossa, ele tem uma consistência perfeita. Ele é delicioso, Soria. Nós optamos por fazer o nosso camafeu de nozes, que ele está no cardápio dos nossos doces finos. Nós temos o cardápio de doces tradicionais, o cardápio de doces gourmet e o cardápio de doces finos. Os doces finos são os fondados e os caramelizados, é isso? Eu não trabalho com os caramelizados. Já trabalhei, mas eu parei um pouco. Mas a gente tem coração rendados, tem vários outros doces junto com o camafeu de nozes. E o camafeu de nozes, nós optamos, existem 2 tipos de cobertura. Você está falando que é macio, né? Eu vou te explicar por quê. Existe uma cobertura que a gente pode cobrir ele com fondant, que ele é mais açucarado, fondant. Nós optamos em cobrir com chocolate branco nobre. Então, na hora que a gente cobre com chocolate branco nobre, ele fica bem mais fininho, a casquinha, e não fica tão doce, tão açucarado. É por isso que tu dizes que ele é bem fofinho. Gente, é o seguinte, eu vou ter que pedir um intervalinho comercial, porque eu estou realmente salivando. E a gente volta daqui a pouco com mais Soria Soares e a arte da confeitaria. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar
que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros. Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer! Voltando aqui nessa conversa deliciosa com a confeiteira Sória Soares. Sória, me conta um pouquinho. Depois que você reencontrou o seu amor pela confeitaria, aí você partiu para fazer cursos. Me conta um pouquinho quais aqueles que mais novidades te mostraram, aqueles que mais marcaram a tua trajetória como confeiteira. Sim, falar sobre cursos, eu não paro de me especializar. Eu acho que por ano eu faço 2, 3 cursos. Olha. Eu não paro de me especializar, porque a confeitaria é como qualquer outra profissão. Você tem que estar todo o tempo se atualizando. Vem modismos diferentes e a gente quer estar acompanhando para atender a demanda da clientela. Mas vamos falar sobre os principais, como você pediu. Um dos que eu mais me apaixonei, não só pelo local, mas pelo curso em si, foi um curso de confeitaria internacional que eu fiz na UCS, no Rio Grande do Sul, especificamente na cidade de Flores da Cunha. Eu me apaixonei pela cidadezinha de Flores da Cunha. Parece que você está na Itália, que você não está no Brasil. As casinhas com bergamotas na porta. Ai, que fofo. E com certeza fofinho. Muitas receitas tradicionais, né, Sória? E lá eu aprendi uma das receitas mais importantes de cada país. Olha que interessante. Então foi lá que eu aprendi a fazer os macarrons da França, que na realidade o macarrão ele veio da Inglaterra. A rainha da Inglaterra se apaixonou pelo biscoitinho, né? De farinha de amêndoas. Exato. Se apaixonou pelo biscoitinho de farinha de amêndoas e levou para a França. E na França ele se expandiu. E eu me apaixonei por esse doce, não só pelo sabor, mas pela versatilidade de cores e pela possibilidade de colocar um pouco do meu estado, dos meus sabores, tipo cumaru, que é a baunilha do Amazonas, né? Que inclusive conhecidíssima lá fora e aqui em Manaus. Tão pouco valorizada. Tão pouco valorizada que eu acho muito mais saborosa do que a própria fava de baunilha, que é muito gostosa e que com certeza vai ser valorizada. Lá na loja nós temos um sabor de cumaru, não só nos macarrões, mas como os recheios de bolos. Gente, os macarrões são uma espécie de biscoitos de farinha de amêndoa com um recheio, cada um específico, mas que você consegue modelar torres, você consegue modelar uma série de né, figuras bonitas para decorar essa mesa de festa, né? Sim, eu sou muito apaixonada pela confeitaria francesa e vou me inspirando tanto na Ladurée como na Pierre Hermé, que são 2 lojas de macarrons, e eu me inspiro nas torres. Então aqui em Manaus eu já faço torres de macarrões para casamento, 15 anos. Nossa. Nós começamos com a torre de acrílico, né? Que nós mesmos desenhamos, o designer da nossa torre. Olha. Que a pessoa que fez
com maestria, ficou muito linda. Nós temos 4 torres de macarrões que a gente consegue atender a muitos eventos em Manaus. E depois eu criei a torre tipo cone, né? A gente coloca em caixinhas de acrílico, personalizado com a logo da festa. Bota lacinho de fita, de gurgurão. Ai. Fica muito fofinho. E os bolos de aniversário, né? Os bolos de aniversário que você trabalha, confeitados, não só esses bolos que você tem na loja, né? Mas os bolos de encomenda. Eles são super trabalhosos, né, Sória? Super trabalhosos. Com que antecedência o cliente tem que te encomendar? Olha, a antecedência, ela depende muito da agenda. Certo. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Digamos que você me encomenda para um mês um bolo de casamento, mas nessa data especificamente eu já estou fechada, né? Então a gente pede sempre o máximo de antecedência possível. 15, 20 dias é o ideal, mas pode acontecer de eu não conseguir atender. Então isso é muito importante avaliar, né? E às vezes pode acontecer de você ter vaga para a mesma semana, né? Dependendo. Pode acontecer de daqui a uma semana eu ter uma vaga para um bolo, pode acontecer. E me diz uma coisa, Sória, o cardápio da tua loja, ele consiste em quê? Na loja nós temos os macarrões, que é o nosso carro-chefe. Nós temos tortinhas, que são todas produzidas também lá no ateliê, né? Tortinhas banoffee, tortinha de charge, tortinha de limão, tudo monoporções. Nós temos um bolo, na realidade não é bolo, a gente chama de torta porque é feito com... Não é o pão de ló, que a gente não trabalha com o pão de ló. Eu amo pão de ló. A gente trabalha com o genoise. O genoise é o pão de ló amanteigado, com um pouquinho de manteiga, sabe? Para não ficar tão seco quanto o pão de ló. Então a gente tem uma torta de pistache lá na loja que chega e vende. E agora eu vou convidar vocês a fazerem uma visita ao ateliê da Sória. Vamos dizer para o nosso telespectador onde que fica a tua loja? Bom, a loja fica em Flores, na rua Visconde de Utinga, número 100, no Plaza Laranjeiras. Obrigada pela audiência, obrigada aos nossos patrocinadores e obrigada a você que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube e na TV Cidade Canal 3.